Para a gente conversar mais sobre esse assunto, já estamos com o analista João Guilherme Cainazzo, que é sócio da Our Investments. Bom dia, bem-vindo à Band News TV. O que a gente mais falou de ontem para hoje, e no apagar das luzes, inclusive, foi dessa confusão aí gerada pelo governo, né? Anuncia, depois volta atrás. Como é que isso reverbera no mercado, João? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Olha, Thalita, o tom que o mercado vai ter, na verdade, acaba acarretando um pouco do que já vem desde ontem, que é um pouco desses sinais mistos, como a Thalita vinha falando, né? Ontem o governo acaba dando um sinal ali, como vem sendo um pouquinho da estratégia adotada de entregar uma notícia ruim e junto de uma notícia um pouco mais positiva ao mercado, né? Dando ali margem para ambas as opiniões. Ontem, o governo optou por, ao mesmo tempo que demonstrava ali o aumento do IOF e a restrição do crédito, também demonstrar um corte acima das expectativas dentro do orçamento, tudo para poder se enquadrar dentro do chamado arcabouço fiscal e do tal contingenciamento de gastos que o governo vem prometendo desde o seu começo, né? O mercado acaba por não entender muito bem e ficar um pouco desagradado justamente com as medidas e as taxas impostas pelo governo em cima do IOF. Acaba sendo um decreto, né, uma medida que não passa pelo Congresso e tem um poder ali mais executivo do poder, de fato, né? E acaba que isso não agrada o mercado, atinge a taxa de câmbio, restringe o crédito das empresas, né? E principalmente atinge ali os fundos de investimento, que boa parcela dos fundos no mercado hoje detém dentro da sua estratégia uma alocação ali no exterior, e essas alocações estariam também sendo tributadas junto a esse IOF, né? O governo acaba revogando essa parte aí, eu diria, principal, mas deixa mais uma vez aí uma dúvida, uma questão, uma reflexão a se entender, e aí eu vou fazer uma pequena edição do ditado. Será que será mais um pouso de galinha, né? Porque é se entender qual é a previsibilidade, a continuidade, constância de fatos que o governo pretende mostrar ao mercado e, de fato, se adequar junto ao parlamento ali, né? A gente enxerga que houve um contingenciamento, por exemplo, das emendas parlamentares. Ao mesmo tempo, houve o bloqueio de outras medidas, por exemplo, mais no sentido social e da Previdência, em que a gente enxerga que não há, de fato, um caminho muito bem traçado, né? O governo vai apagando incêndios, o ministro da Economia, Fernando Haddad, ele acaba, de fato, se tornando um bombeiro ali, né? E acaba prometendo ao mercado um alinhamento ao Banco Central, às medidas e política do Gabriel Galípolo, mas há de se entender o quanto que, de fato, existe uma trajetória bem definida, ou se o governo vive, na verdade, tapando buracos e colocando adesivos, por assim dizer, num vidro que está prestes a romper, né? O avô prometeu aí, ele confessou que há uma insolvência num prazo de 2 a 3 anos, os precatórios a serem pagos aí num médio e longo prazo. Isso tudo acaba gerando uma ainda maior apreensão sobre a saúde fiscal do governo brasileiro e as capacidades de realmente estar disposto a mexer nos gastos de forma efetiva e não só na ponta da cobrança e de aumentar imposto, né? Agora, Bruno, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu indícios ali em algumas falas de que, olha, não me comuniquei muito bem com o Banco Central, né, sobre as medidas que foram colocadas pelo governo. E uma das críticas também que a gente sempre observa é que o governo, às vezes, acaba se comunicando mal com a população para passar a sua mensagem. Qual a avaliação que vocês fazem? Vocês entendem que realmente há um problema de comunicação do governo com o mercado, governo e Banco Central precisam estar mais alinhados, enfim, qual a avaliação? Esperava-se que, na verdade, com a entrada do Galípolo pudesse ter um maior alinhamento aí de ideias e de condução das políticas e que pudesse sim ter esse ajuste fino junto ao controle orçamentário, o controle de gastos e o controle fiscal, né?
Nesse primeiro momento, não é o que vem acontecendo, como a Thalita muito bem mencionou, há uma dissonância entre os discursos, e eu diria um pouco até mais. O problema do Poder Executivo não é diretamente na forma com que comunica isso ao mercado, mas é sim uma apreensão, uma demonstração aí de falta de norte frente a uma estratégia sólida e de fato robusta sobre como conduzir sem diminuir os gastos, porque a comunicação que o governo fez até o momento, que pode mudar, eu acredito que há flexibilidade e necessidade de ajustes nesse sentido, mas que até o momento o governo não está disposto a diminuir gastos e o mercado acaba por não digerir isso bem. E esse congelamento que foi anunciado, né, 30 bi, mais de 30 bi, a gente está falando de cortes em diversos setores, segmentos, para tentar atingir a meta. Como é que também chega isso para vocês? Vocês já esperavam esse valor? Esperavam um pouquinho mais, menos? O valor veio bem acima das expectativas, era esperado um corte aí de 10 bi, acabou vindo um corte de 30 bi, que, como eu estava mencionando um pouco antes, a gente tem que entender, na verdade, o que é de fato um corte e ali um bloqueio do orçamento previsto para 2025, e o que de fato é um contingenciamento que pode ali num segundo, num terceiro momento ser revogado. E nessa se enquadram também as emendas parlamentares. Então acaba que a gente identifica também um jogo de cintura ali do governo para poder lidar com o poder legislativo, prometendo eventualmente ali uma revogação desse contingenciamento num segundo momento, mas que é isso, num primeiro momento acaba agradando ao mercado, acaba superando essa expectativa, e aí ele traz junto, abraçado, de mãos dadas, essa notícia que tem um caráter negativo, que é um aumento do IOF, sem prometendo aí um alinhamento das taxas, mas que acaba realmente gerando uma anomalia aí, né? Busca aumentar os gastos do IOF, já contempla isso no orçamento de 2025, mas ao mesmo tempo não diminui gastos. Então é um discurso um pouco paradoxal. Perfeito, João, obrigada, viu, pela análise, pela participação aqui na Band News TV. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela. Obrigada, bom fim de semana. Eu que agradeço, Thalita, fico à disposição. Tá certo.